E aí, galera, beleza? Continuando nosso estudo sobre cinética química, vamos dar continuidade à matéria, beleza? Esse é um assunto bastante recorrente nos vestibulares, tá? E não é nenhum bicho de sete cabeças, tá, galera? Vocês vão ver que é um negócio bem tranquilo, bastante teórico, tá? Então, cinética química. O que a cinética química estuda? Velocidade das transformações químicas, né? Ou reações de combustão, um ferro enferrujando, tudo que envolve as reações químicas que a gente já viu milhares, né? Então, os exemplos que eu dei aqui, a combustão. Combustão é queima, né? Que ocorre na presença do gás oxigênio. Se a gente, por exemplo, pôr fogo em uma lenha, ela vai ficar queimando por horas, né? E precisa de oxigênio. O oxigênio é o combustível de uma combustão, né? Se não tiver oxigênio no ambiente, a lenha não vai pegar fogo. Mas o que eu estou falando sobre velocidade, né? Então, se a gente puser fogo numa lenha, num toco de madeira, vocês vão reparar que elas vai ficar lá queimando o dia inteiro, às vezes, né? Mais de horas. Já se a gente colocar fogo numa vela, acende uma vela, ela dura alguns minutos, né? Uma hora no máximo, dependendo do tamanho, da grossura da vela. Então ela é mais rápida que a queima da lenha, né? E gasolina? Gasolina, ela explode, né? Para fazer os veículos se movimentarem. É uma reação super rápida, ocorre em segundos, tá? Então temos aqui três casos de reações de combustão, uma lenta, uma intermediária e uma extremamente rápida, tá? Lenha queimando é demorado, vela demora um pouco menos de tempo e gasolina é praticamente instantâneo, tá? Como a gente calcula essa velocidade? Velocidade é sempre em função do tempo, né? Não vai ser diferente aqui, tá? A gente vai descobrir a quantidade de reagente ou produto, dependendo do que eu quero calcular, que nem eu vou dar no exemplo aqui. A variação da quantidade de reagente em produto em módulo, tá, galera? Sempre valor positivo sobre a variação do tempo. Como assim quantidade? Depende do que for dado no exercício. Pode ser massa, pode ser volume, pode ser concentração, tá? Várias grandezas que podem ser colocados aqui. O exemplo que eu dei, eu quero que calcule a velocidade média da queima do propano, C3H8. Propano é um gás, então é uma queima relativamente rápida, né? Colocou uma faísca no gás propano, ele entra em combustão na hora e rapidinho acaba, né? Então aqui está a reação. Uma molécula de C3H8 mais 5. Molécula não, né? Já ensinei para vocês que isso daqui é 1 mol de C3H8. Uma molécula de C3H8 é um negócio insignificante, né? 1 mol de C3H8 que possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Lembra disso, se não lembrar faz revisão da matéria do começo do ano. Mais 5 mols de gás oxigênio produzem 3 mols de gás carbônico, né? Mais 4 mols de água. Mas eu quero só do propano, tá? Aí eu tenho essa tabela aqui. Quando começou, eu tinha 10 litros de propano. Olha que rápido. Passou 1 segundo, ele caiu pela metade. 2 segundos, de novo pela metade. 3 segundos, de novo pela metade, até ele acabar. Então, em 3 segundos, ele teve o seu volume muito reduzido aqui, né? De 10 litros para 1,25 litros. Então, primeiro eu quero a velocidade da queima do propano entre 0 e 1 segundo. Então, qual vai ser a nossa velocidade média? Lembrando que tem que ser em módulo, hein? Aqui eu tô aqui, né? Então, primeiro esse cara aqui, 5 menos o inicial que era 10 sobre a variação do tempo, 1 menos 0. Isso dá menos 5 em módulo 5, dividido por 1, 5. 5 o quê? Litros por segundo. Então ele queima
entre 0 e 1 segundo a uma taxa de 5 litros por segundo. A cada segundo ele tem o seu volume reduzido de 10 para 5 litros. Beleza? Tranquilo, né? A gente podia também ver a velocidade de formação, tá, do gás carbônico aqui, por exemplo, a partir de uma tabelinha, e a gente vê que o volume ia aumentar, né? Beleza, eu vou explicar isso graficamente já já. Agora eu quero entre 1 e 2 segundos. Então, velocidade média entre 1 e 2 segundos é igual ao módulo. Entre 1 e 2 segundos ele está em 2,5 e ele estava em 5, né? 1 segundo. E o tempo? Entre 1 e 2, 2 menos 1. 2,5 menos 5, menos 2,5. Em módulo, 2,5. Dividido por 2 menos 1, 2,5 litros por segundo. Tá vendo? Diminuiu um pouco a taxa de queima do propano, né? Porque o seu volume foi reduzido. Vamos ver entre 2 e 3 segundos. Entre 2 e 3. 1,25, né? Que é a quantidade em 3 segundos, menos 2,5, que era a quantidade em 2 segundos, sobre 3 menos 2. Isso vai dar 1,25 menos 2,5, dá menos 1,25, dividido por 1 em módulo, 1,25 litros por segundo. Beleza? Diminuiu mais ainda, pois o seu volume está quase no fim, né? Já tem 1,25 do volume inicial. E a velocidade da reação total entre 0 e 3 segundos? Em 3 segundos ele estava com 1,25 litros. E lá no comecinho ele tinha 10 litros. Sobre o tempo que eu estou, menos o tempo que começou. Isso dá, fazendo as contas, 2,9 litros por segundo, a velocidade média da reação total. Tá? Viram que é bem tranquilo, né? Muito bem. Graficamente, como que a gente traça o gráfico dessa reação? As curvas para baixo indicam os reagentes. Por quê? Porque eles são consumidos, eles têm o seu volume diminuído com o passar do tempo. Esta é a curva do O2, esta a curva do C3H8. Por que o O2 está mais alto aqui que o C3H8? Vamos voltar na reação. O O2 possuía 5 mols e o C3H8 1 mol. Então, tenho mais moléculas de oxigênio, tá? Então, ele começa mais alto que o C3H8. E as curvas que são crescentes nos indicam os produtos, tá? Eles não existiam antes, né, com esse reagir, do C3H8 com o oxigênio reagir, eles não existiam. Quando eles reagiram, eles começaram a aparecer o CO2 e o H2O. Então lembra isso, num gráfico de uma velocidade de alguma reação, curvas descendentes, reagentes são consumidos, curvas ascendentes, produtos, eles são produzidos. Mesma coisa aqui, porque formou mais CO2 que água? Quer dizer, porque formou mais água que CO2, né? A quantidade de água está maior aqui, ó. Vamos voltar na reação. A água possuía 4 mols. Gás carbônico eu possuía 3 mols. Então eu tenho mais água do que gás carbônico. Portanto, a formação da água é maior que a do CO2. Beleza? Só isso hoje. Vou postar um exercicinho lá no Drive. Semana que vem a gente continua com, vou ver aqui, condições reacionais. Beleza, galera? Valeu!